Olá, vamos a mais um vídeo de Fundamentos de Economia. Conhecimentos que são necessários para muitas áreas de formação, como administração, economia, engenharia, ciências sociais e também para todos os gestores no dia a dia, empreendedores de todas as áreas que pretendem montar um negócio, montar um projeto, ou gerir, analisar a situação do seu negócio como está, o porquê que se vende, por que não se vende, por que a esse preço obtém-se um lucro X ao invés de ser um lucro maior. Enfim, essa área de conhecimento ela é extremamente importante para todo empreendedor, para toda aquela pessoa que pretende montar um negócio ou que esteja atuando, gerindo algum segmento. Neste canal nós temos vários vídeos que aprofundam temas relacionados à economia, e isso, com certeza, vai te auxiliar muito na sua formação acadêmica, seja para concurso, seja para os seus estudos diários, e também para as tomadas de decisões, né, em relação aos negócios, aos investimentos, enfim. Inscreva-se no canal e você vai encontrar vários vídeos abordando temas muito específicos, né, da área de economia, na área de gestão empresarial, na área de gestão da qualidade, na área de marketing, tá? E neste vídeo nós vamos trabalhar o tema equilíbrio de mercado dentro dos estudos de fundamentos de economia ou introdução à economia. Ou seja, o equilíbrio entre a demanda e a oferta de determinado produto, de determinado segmento, de determinado serviço. Por que isso é importante? Em função do dia a dia da gestão, onde muitas vezes você percebe um aumento ou redução da venda de determinado bem ou serviço, no aumento ou redução da sua margem de lucro. E tudo isso está dentro desse contexto que a economia nos traz como formação, como fundamentos, tá? Fica até o final desse vídeo que onde nós vamos apresentar assuntos relacionados a equilíbrio de mercado, onde nós vamos mostrar como nós chegamos a essa lógica da compreensão do equilíbrio de mercado. E quando nós estamos falando de equilíbrio de mercado, nós temos vídeos aqui que abordamos sobre isso. Nós estamos falando de um nível de satisfação onde de quem compra o determinado produto ou serviço e de quem oferece aquele determinado bem ou serviço. Então, nesse contexto, é importante nós entendermos por que nós podemos colocar no nosso negócio determinado produto que vai vender, ou determinados produtos não vendem tanto, e por que aquele preço é o preço capaz de ter compradores para eles ou de ter demandas para eles. Então, quando nós falamos da demanda e oferta e nós falamos do equilíbrio de mercado, nós estamos querendo dizer que aquele nível de preço há a possibilidade de ser vendido, analisando pela ótica do empreendedor, aquela quantidade de produto. E, pela ótica da demanda, das pessoas que procuram para comprar, aquela quantidade de pessoas vão estar dispostas a comprar aquela quantidade de produtos àquele preço. Então, o equilíbrio de mercado ele mostra isso. Quando nós falamos de equilíbrio de mercado nos livros de economia, nós vamos encontrar, e temos vídeo aqui apontando também sobre isso, onde ele apresenta duas equações, né? A função oferta e a função demanda. E ali nós vamos ter números e letras e vamos ter sempre como base o preço do bem. Por quê? O preço é o que mais influencia a quem vai comprar e o preço é o que mais influencia a quem pretende abrir o negócio e vender e colocar aquele produto, aquele serviço para ser vendido. Então o preço é aquela variável principal. Então quando nós olharmos lá da função de demanda, por exemplo, nós vamos sempre encontrar ela, quantidade demandada, um determinado número,
menos, porque ela tem inclinação negativa, nós vimos, né? Um determinado fator e o preço. Né? O que nós precisamos de entender, e nós no outro vídeo nós falamos sobre isso, você tem um negócio e você quer saber por que determinado produto que você vendia em uma certa quantidade, ou tinha uma certa receita, né? Um lucro sobre aquele produto e de repente as coisas mudaram. O que você precisa fazer? Você vai fazer a coleta durante um período de tempo, de meses ou de ano, né, daquele produto que foi vendido, ou seja, a quantidade que você ofertou, a quantidade que você vendeu, a quantidade do produto que você vendeu e o preço. Então, montando aquela tabela, né, de preço de um lado e quantidade do outro, digamos que tem uma amostra aí de 20 amostras, por exemplo, você vai usar lá da estatística, porque na economia, na administração, na engenharia, ou seja, nas principais áreas de formação que aplica esses conhecimentos, né, a estatística vai nos ajudar com um diagrama de dispersão e ali vai nos possibilitar a montar essa equação. Ou seja, quando nós chegamos a essa equação, nós estamos dizendo que isso aqui representa uma realidade. Tá? O que é a realidade aqui, que nós vamos deixar amarelo? O que significa o 150? O 150 significa que é a quantidade máxima que será demandado pelas pessoas. Ou seja, e aí você tem lá no teu negócio, né, onde você faz uma compra já planejada para 3, 4 meses, onde você sabe que você vende 1.000 unidades por mês. Varia entre 950 e 1.000 unidades por mês. E você sempre compra aquela quantidade de produtos para vender, ou então você produz aquela quantidade de 1.000 unidades para você vender. Porque está dizendo o seguinte, que essa quantidade aqui, ó, é essa quantidade máxima que as pessoas estão dispostas a comprar, na função de demanda. Tá? E automaticamente, você vai ter lá no teu estoque, ou as várias empresas que vendem aquele mesmo produto naquela área, né? Elas vão ter em estoques mais ou menos essa quantidade. Óbvio que quando nós falarmos da função de oferta, ela é representada diferente, e tem vídeo aqui que mostra que a função de oferta, por exemplo, ela tem relação positiva, relação direta entre preço e quantidade ofertada, ao contrário da demanda, que é a relação inversa e que mostra na função, e nós vemos ali atrás, que, por exemplo, a função de demanda, ela tem inclinação negativa. Ela tem inclinação negativa. Se usássemos aquela função lá de cima, esse 30 aqui seria 150. Ou seja, o máximo que o mercado se dispõe a demandar daquele produto seria 150. E aqui é 30, que nós vamos ver daqui a pouco o que significa isso aí, ok? Bom, nós vimos também que o preço é o fator que mais pesa no bolso das pessoas quando elas vão comprar determinados bens ou serviços, né? Assim sendo, nós temos também que perceber que existem outras variáveis que influenciam. Uma variável que influencia é a renda, né? É a renda do consumidor, ou a renda das pessoas. Ou seja, quanto melhor tiver o salário delas, né? Que aqui nós representamos por Y, quanto melhor tiver o salário delas, mais elas vão ao mercado demandar. E mais elas vão comprar aquele produto que nós estamos analisando, tá? que nós estamos analisando para ver como eles se comportam. Então a renda, nós vimos lá atrás que é um fator que influencia muito, e o preço também dos outros bens também influencia na demanda, ou seja, na disposição que as pessoas têm de comprar aquele produto ou serviço. Tá? Então nós vamos ver agora o que significa, nós temos vídeo que fala sobre isso, nós vamos de novo trazer esse raciocínio aqui. Né? O que significa esse sinal aqui que ele está de verde. Né? O Z ele vai representar um outro produto. O que significa o outro produto? É o produto que ele pode ser substituto ou complementar.
Digamos que a manteiga e a margarina, elas são substitutas entre si. Então, qualquer variação que acontecer de preço entre uma e outra vai influenciar a demanda do outro produto. Ou seja, se aumentar o preço da margarina, a tendência das pessoas é deixar de comprar margarina e comprar a manteiga, que é o produto que nós estamos analisando. Então, aumenta o preço da margarina e aumenta a demanda do produto X. A margarina é o produto complementar e a manteiga é o produto principal que nós estamos analisando. Então, nós vamos observar o seguinte, que há essa situação onde o bem é substituto, de substituição entre eles, mas também há uma situação que pode influenciar da demanda do produto que eu comercializo, que eu produzo, se houver um outro bem que seja complementar a ele, para ele funcionar. Por exemplo, a impressora e o cartucho. Para a impressora funcionar, precisa do cartucho de tinta. Naturalmente, se houver um aumento muito agressivo dos cartuchos, haverá uma redução na demanda por impressoras. As pessoas vão buscar outras alternativas. Automóvel e as peças, né? A indústria de autopeças e também o combustível. O automóvel só vai funcionar se ele tiver combustível. Ou o automóvel só vai funcionar se você conseguir fazer a manutenção deles. Então, veja bem, se houver um aumento violento, abusivo no preço do combustível, haverá uma redução da demanda por automóveis. As pessoas vão comprar menos automóveis porque o custo é muito alto para você utilizar o automóvel. Ou, se houver um aumento muito grande nas peças, né, na indústria de autopeças por algum motivo, as pessoas vão deixar de comprar automóveis, vão comprar menos automóveis porque a manutenção deles é muito caro, ok? E com isso também ele vai usar menos. Então são duas situações que nós temos aqui quando nós falamos desse bem Z. Ele pode ser complementar ou ele pode ser substituto. E o que vai definir isso para a gente? Por que eu marquei esse verdinho aqui, nesse sinal mais? Quando esse bem Z, né, ele está com sinal positivo, significa que esse bem ele é substituto ao bem X, que é o bem principal. Se o sinal for positivo, significa que ele é substituto ao bem principal que nós estamos analisando, que é aquele bem que eu vendo, aquele bem que eu produzo. Tá? Ele fala, PZ com sinal positivo, o bem Z é substituto de X. Ou seja, há relação direta entre o aumento do preço de um e o aumento da demanda do outro. Exemplo, aumenta o preço da manteiga, aumenta a demanda pela margarina. Se esse sinal for negativo, ou seja, se PZ tem sinal negativo, indica que o bem Z é complementar ao bem X. Ao bem X. Ou seja, aumenta o preço do bem Z, no caso, as peças, reduz a demanda do bem X, que é o automóvel. Porque eles são complementares, né? O automóvel não funciona sem as peças. E automaticamente, né? Se houver redução na demanda do automóvel, vai obrigar a uma redução na demanda da produção de autopeças. Ele fala, aumenta o preço, vamos acertar aqui, aumenta o preço do combustível ou das peças, diminui a demanda por automóveis. Então essa é uma realidade que nós colocamos aqui do preço do outro bem. E da renda é a mesma coisa. Né? A renda é a mesma coisa. Se houver um aumento do poder aquisitivo das pessoas, elas vão comprar mais, elas vão passear mais. Se você é um produtor ou
quem comercializa aqueles determinados produtos ou serviços, se o poder de compra das pessoas está bem, ou seja, se a renda está boa, automaticamente a demanda a demanda pelos seus produtos vão aumentar e automaticamente você vai vender mais, produzir mais e aumentar a sua lucratividade. E se a renda diminui, né, se a renda diminui, vai acontecer o inverso. Vai diminuir a demanda para o seu produto ou serviço e automaticamente vai diminuir vai diminuir a demanda por ele. Muito bem. Uma outra situação que nós vimos também em vídeos anteriores fala sobre o bem X, que ele pode ser um bem normal, inferior ou superior. A pergunta foi, o bem X é um bem normal, é um bem inferior ou um bem superior? Aqui também são outras variáveis que elas vão influenciar na demanda do bem. Ele fala o seguinte, o bem X é um bem normal ou o bem X é um bem de consumo normal devido ao sinal positivo da demanda. Sempre quando o bem é de consumo normal, ou seja, alimento, você tem que comprar alimento, não tem jeito. Você pode substituir um ou outro alimento, comprar mais ou menos um ou outro, mas alimento você vai precisar. Não tem jeito. É um bem de consumo normal. E quando o sinal da renda é positivo, que ele está falando aqui, quando o sinal da renda é positivo, nessa análise que está sendo feita, ele tá dizendo que esse bem é de consumo normal. Isso diz o seguinte, significa que se aumentar a renda, aumenta a demanda do bem X. E se ocorrer a redução da renda dos consumidores, haverá a redução da demanda do bem X. Então, o sinal positivo, né? O sinal positivo aqui da demanda da renda, ele vai definir se esse bem é normal e ele, em sendo normal, haverá uma relação direta entre a demanda dele e o aumento ou a redução da venda, a redução da demanda. Tá? Os outros bens inferior e superior, nós vamos ver ele num outro momento. Nós só quisemos trazê-los aqui. Por quê? Porque ele vai estar relacionado direto com o assunto que nós vamos ver, que é equilíbrio de mercado. Tá bem? O bem inferior são aqueles bens de segunda categoria, onde nós vamos comprar aquele bem de segunda categoria se a nossa renda estiver baixa. Se nosso poder de compra não estiver bom, aí nós vamos reduzir, nós vamos comprar aquele bem de segunda categoria. Mas se o nosso poder de compra melhorar, nós vamos comprar um bem de categoria maior. É quando ele fala do bem inferior e o bem superior. A carne, por exemplo, nós consumimos carne de segunda, né? Hoje nós conseguimos usar muito bem a carne de segunda, né? De várias formas, mas a carne de segunda, analisando ela simplesmente a carne de segunda, se nós só vamos comprar ela se a situação estiver ruim. Se a situação estiver boa, nós vamos comprar a carne de primeira. Tá? E os bens superiores, né, são aqueles bens, que são bens que têm grande valor, grande importância, e ele aí vai influenciar, vai sofrer influência de uma série de outras situações. Eu quero trazer um exemplo aqui, equilíbrio de mercado, de duas funções de oferta e demanda, e a partir dela nós mostrarmos, porque no outro vídeo nós mostramos sobre o equilíbrio de mercado, nós mostramos a representação, né, a representação gráfica, mas nós não desenvolvemos o cálculo no outro vídeo. Aqui nós vamos mostrar como que o cálculo é feito, tá? Então vamos nesse exemplo aqui. Ó. Numa economia, as curvas de oferta e demanda de determinado produto X, pode ser qual for, o automóvel, o pão, a manteiga, a roupa, são a função de oferta é dada por menos 18 mais 1,8 elevado a x, e a função de demanda é dada por 30 menos 0,6 px, onde
O P representa, respectivamente, os preços de oferta e demanda, né? E o Q vai representar as quantidades, né? Então, o que eu disse aqui na função de oferta, nós vamos ter que ela é igual a menos 18 mais 1,8 px. E na função de demanda, 30 menos 0,6 px. Tanto uma função quanto a outra, a análise foi feita a partir, né? A análise foi feita, a montagem dela foi feita a partir da coleta de dados, preço e quantidade, do lado da oferta, quanto foi ofertado, e do lado da demanda, quanto foi demandado. Então montou-se essas, a partir da coleta dos dados, preço e quantidade, usou-se no diagrama de dispersão as regras dos mínimos quadrados, e aí se chegou-se a essa função, tá? Então vamos ver aqui como nós encontramos o equilíbrio. Da letra A, pede-se o seguinte: qual é a quantidade de equilíbrio deste mercado? A quantidade de equilíbrio, nós já vimos atrás, que é dado por quantidade demandada, que é igual à quantidade ofertada. Ou seja, o equilíbrio significa a igualdade das funções demanda e oferta. O que não significa que todos foram atendidos. Quando nós falamos que existe a igualdade entre demanda e oferta, entre quantidade demandada e quantidade ofertada, nós não estamos querendo dizer que todas as pessoas que queriam comprar aqueles produtos compraram, e nem todos os produtores conseguiram colocar toda a quantidade de produtos que eles pretenderam colocar no mercado. A quantidade de mercado, ela diz o seguinte, que foi possível vender aquela quantidade de produtos e foi possível comprar aquela quantidade de produtos àquele preço. É isso que essa função que o equilíbrio de mercado nos mostra, ok? Então vamos nós. Então nós vamos substituir, né? Nós vamos substituir na função de demanda a equação de demanda, aqui em cima, onde tem 30 menos 0,6 px, que é igual a função de oferta, que é menos 18 mais 1,8 px. Calculando, né, jogando para lá e para cá, o menos 18 vem para cá mais, o menos 6 vai para lá mais, somando, então vamos considerar que esses cálculos estejam todos certos, né? Somando, nós vamos ter 48 do lado de cá, igual a 2,4 px. Dividindo, né? O P vai ser o 48 dividido automaticamente, né, por 48 dividido por 2,4. Tá? 48 dividido por 2,4. E o preço de equilíbrio foram 20 unidades monetárias. Então, a esse preço de 20, esta quantidade de pessoas compraram esses produtos, demandaram esses produtos, e a quantidade de produtos foi ofertada e foi colocada no mercado. Então agora, já que nós temos, né, a quantidade, o preço de equilíbrio, nós podemos encontrar qual é a quantidade, né, a quantidade que foi demandada, a quantidade que foi colocada no mercado. Deixa eu puxar aqui para baixo, que vai ficar melhor. Então aqui seria a letra B, não é a letra C. Vou botar a letra B aqui. Então, a quantidade de equilíbrio do mercado do produto X será, o que nós vamos fazer? Apenas substituir o preço que nós encontramos aqui em cima de 20 na função de demanda. Então nós vamos pegar a função de demanda, que ela já está aqui, 30 menos 0,6 px, a quantidade demandada, 30 menos 0,6 vezes 20, vezes 20, que é o preço, que nós substituímos ele, vamos marcar ele aqui também, substituímos eles, e aí continuamos o cálculo, né? 30 menos 0,6 vezes 30, a quantidade demandada vai ser 30 menos 12, automaticamente a quantidade demandada igual a 18 unidades. Essa é a quantidade demandada. Então, a um preço PX,
utilizando a função de demanda, as pessoas compraram 18. Podem ser várias empresas, se nós estivermos analisando o mercado, venderam 18 unidades, ou se for uma única empresa, né, vendendo esse produto, ela conseguiu vender 18 unidades ao preço de 20. E para que haja o equilíbrio, né, nós vamos ter que encontrar as mesmas quantidades de 18 unidades na função de oferta, né, que é o vendedor. Então, de lado aqui nós temos o comprador e aqui nós vamos ter o vendedor. Vamos pegar a mesma função de oferta, que está aqui em cima, tá, e trazer aqui para baixo e substituir o preço. Então nós vamos ver, quantidade ofertada vai ser menos 18, mais 1,8 vezes 20. Quantidade ofertada, menos 18 mais 36, a quantidade ofertada é igual a 18. Tá? Então logo, nós estamos vendo aqui a quantidade demandada, né? A função de demanda vai ser igual a quantidade ofertada. Ou seja, o preço de equilíbrio é 18 e a quantidade quantidade 18 e o preço 20. Pode aqui também, olha, você poderia calcular aqui de outra forma, né, se você quisesse. Tá? Se você quisesse, você poderia pegar aqui a quantidade demandada, a função quantidade demandada, deixa eu colar ele aqui, igual a quantidade ofertada. Você poderia calcular, fazer desse jeito também. Você vai chegar aos mesmos 20 de um lado, preço, né? Preço 18, preço 20, 20 de um lado e 20 do outro. Então, quando você substituir aqui dos dois lados, você vai encontrar aqui de um lado 20, deixa eu ver aqui, 20 igual a 20, dos dois lados se você substituir. Então, você vai encontrar 18 aqui, ó. 20, 20 de quantidade, e se você fizer o contrário, você vai encontrar 18. É isso que eu queria mostrar. 18. Isso aqui feito na hora, a gente pode... Aqui. Tá? Se eu substituo o preço aqui, tá? Eu vou encontrar dos dois lados 18 e automaticamente nós vamos chegar a essa condição de equilíbrio. Muito bem. Feito isso, nós vamos fazer a representação gráfica dele. Tá? Que é da letra C, vamos para a representação gráfica. Nós já vimos atrás que a função de oferta ela é positiva. Né? Ela é, se eu diminuir aqui para ficar tudo na mesma linha, tudo na mesma página, então deixa eu tirar essa linha, que vocês já viram, para ele ficar tudo na mesma página, que vai ficar mais fácil a gente entender. Então, aqui embaixo vamos para a representação gráfica. Nós vimos que a função de oferta, ela é positiva. Então, se ela é positiva, né, nós vamos ver que a inclinação dessa curva ou de oferta, ela é positiva. E nós vimos que da demanda ela é negativa. Muito bem. Agora eu quero trazer vocês para outro raciocínio muito importante, que é como que nós vamos montar esse gráfico. Tá? Esse gráfico ele não é simplesmente você chegar lá, riscar e botar os números para lá e os números para cá. Das mesmas funções, nós vamos chegar a cada um desses pontos. Ó. Esse ponto, que é o ponto aqui da demanda, né? onde ele corta o eixo do X, e o preço das quantidades, que é onde ele corta o preço, corta aqui o eixo das quantidades. Então vamos ver como nós calculamos isso.
A primeira coisa que nós queremos fazer é o seguinte. Nós vimos que quando temos a função de demanda, cada vez que nós colocarmos um determinado valor aqui no preço, nós vamos diminuir a quantidade demandada, correto? Ou seja, se esse preço aqui é zero, nós vamos ter uma quantidade demandada de 30. Porque P zero. E eu falei aqui no início que essa quantidade demandada é uma quantidade autônoma, né? É aquela quantidade onde haverá demanda para ela. Tem o potencial de demanda para ela, que é o que nós falamos em economia. Então nós vamos agora mostrar como que ela é representada graficamente. O que nós fazemos? Atribuímos aqui o preço zero, deixa eu apagar aqui para baixo, para nós irmos acompanhando. Vamos atribuir, deixa eu tirar isso aqui também. Vamos atribuir zero para o preço. Vamos mudar essa cor aqui, vamos deixar ela azul. Vamos atribuir zero para o preço. Quando nós atribuirmos zero para o preço, nós vamos encontrar qual a quantidade demandada? 30. Por quê? Quantidade demandada, 30 menos 0,6 vezes zero. Então nós encontramos 30. 30 é exatamente o máximo de demanda que ocorrerá para esse produto. Vamos mudar essa cor aqui para azul. Ok? Então, a curva de demanda ela vai cortar este ponto aqui, ó, no eixo das quantidades. Tá? Agora vamos ver esse ponto aqui. Esse ponto aqui 50. Tá? Esse ponto aqui 50. O que isso significa? Significa o seguinte, olhando aqui, você já analisa já que ela está pronta, né? Então, para essa quantidade de 50 aqui, o preço aqui foi zero. Certo? Que foi exatamente no eixo dos preços. Agora, como que nós chegamos a ele? Atribuindo zero para a quantidade. Atribuindo zero para a quantidade. Cadê esse azul, que é o mesmo azul que está lá? Zero para a quantidade. Então, quando nós atribuímos zero para a quantidade na função, nós vamos ter que 0 é igual a 30 menos 0,6P, menos 30 menos 6P, dividindo, deu 500 ou deu 50? Agora deixa eu ver aqui se eu calculei errado, eu botei 50 ali. Tá 500. Deixa eu fazer o cálculo aqui, para ver se eu fiz errado. Menos 30 menos 6. Quanto é lá em cima? Deixa eu ver se aqui é 0,6. Onde eu estou? Cadê eu? 30 menos 6P. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Vamos calcular. Fazer ao vivo. Tem dessas coisas. 30 dividido 0,6. 50 mesmo. É 50, eu escrevi errado aqui. Vamos acertar. Vamos aqui. Então, 50. Está errado aqui, tá errado aí em cima. Então, menos 30 dividido por 0,6, 50. Então, significa o seguinte, que quando o preço for 50, a quantidade demandada será zero. Quando o preço for 50, a quantidade demandada será zero. Então, preço zero, aliás, quantidade demandada zero, preço 50. Então, ali nós estabelecemos os dois pontos para nós traçarmos a curva de demanda. E elas estão aqui. E vamos observar que cada vez que houver variação aqui nos preços, cada vez que ele aumentar, nós vamos diminuir a quantidade demandada.
Ou seja, para preço 0 a 50, né? Se o preço for 10, a quantidade demandada vai diminuir de 30 para menos de 30. Quando o preço for 18, a quantidade demandada diminui para 20, né? E quando o preço for 50, é 0. Então, ela vai seguindo aqui, ó, tá? Na curva de quantidade demandada, que nós já vimos lá atrás. Agora vamos ver essa função de oferta, como que nós traduzimos elas. A oferta, nós temos essa equação aqui, né? Menos 18 mais 1,8 px. Vamos fazer a mesma coisa? Se o preço do produto for 0, se o preço do produto for 0, tá? O que vai acontecer? Então, vamos colocar outras cores aqui. Se o preço for 0, a quantidade ofertada do produto será menos 18. Deixa eu marcar aqui. Menos 18. Ou seja, menos 18 mais 1,8 vezes 0, fazendo os cálculos, menos 18. O que significa isso? Que se não houver venda, né? Se não houver preço nenhum dele, a quantidade demandada é menos 18. Essa análise aqui, ó, esse intervalo aqui que nós vamos ver entre esse preço e essa quantidade, nós vamos ver o que significa isso na análise de um outro vídeo de elasticidade, tá? Onde nós vamos ver o preço que nesse caso representa o menor preço que o produtor está disposto a produzir ou colocar no mercado, tá? Isso aqui nós vamos ver que é esse 10 aqui. Então o primeiro passo ele colocou aqui, que é menos 18. Então significa que essa curva vai partir daqui, tá? Vamos supor que o menos 18 fosse aqui, né? Do certo? Ela vai partir daqui, do menos 18. Só que não tem gráfico aqui para trás. Nesse momento nós não vamos usar esse espaço aqui atrás. Então vamos ver agora em que ponto ela vai cortar o eixo dos preços. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos atribuir qual o preço, né? Qual o preço em que o produtor ou o empresário ele vai estar disposto a ofertar aquele produto ou produzir aquele produto. Então, o que nós vamos fazer? Para a quantidade zero, quanto eu me disponho a ofertar? Para a quantidade zero, quanto eu me disponho ou melhor, a pergunta é outra, estou fazendo um outro raciocínio. A que preço eu me disponho a produzir? Eu começo a pensar em produzir a que preço? Ou a que preço eu começo a pensar em vender esse produto? É o que nós calculamos aqui, ó. Então nós colocamos aqui a quantidade ofertada para 0, substituímos menos 18 mais 1,8, 1,8 px, e nós vamos encontrar 10. Então significa o seguinte, o menor preço que eu me disponho deixa eu ver que cor é essa, o menor preço que eu me disponho a pensar no mercado, a pensar em atuar nesse mercado deixa eu ver se eu consigo pegar, não, quero pegar só o 18, não, é só o 18 que eu quero, deixa eu ver se eu consigo, peraí, quero botar ele vermelho, pronto, fica aí, meu filho. Então tá. Então o preço que o produtor ou o empresário ele se dispõe a produzir é 10. Aqui. A partir daqui ele vai começar a produzir. Qual é a quantidade? Aí nós vamos ver no outro momento. Então significa o seguinte, que a função de oferta ela vai partir daqui, ó, desse preço aqui, e vai embora. Positivo. Positivo. Bom, agora um outro detalhe importante.
Quando nós fizemos isso, traçamos as duas, né, nós vamos observar que elas vão cruzar num determinado momento. O que significa esse cruzamento aqui das duas funções, ou seja, esse ponto? Esse aqui é o ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio, ele representa exatamente a quantidade de 20 e o preço de 18. Ou seja, a 18, 20 unidades serão consumidas e 20 unidades serão produzidas. Como falamos lá atrás, essa quantidade satisfaz todos que querem comprar aquele produto? Não. Essa quantidade satisfaz a todos aqueles que querem comercializar ou vender aquele produto? Não. É a quantidade que o mercado aceita. Tá? É que o mercado está disposto a comprar a esse preço de 18. Tá, ok? Então, quando nós falamos do equilíbrio, então vamos colocar aqui outra cor para ele, para ficar tudo bem definidinho, quantidade e quantidade. Cadê o preço? Preço. Cadê o outro preço? Preço, quantidade. Quer ver? O preço equilíbrio está aqui e as quantidades ali embaixo. Então, nós aqui podemos mostrar aqui no gráfico onde eles estão. Então, com as cores aqui, nós definimos todos. Então, aqui não vai poder ser azul. Aqui vai ter que ser outra cor. Vamos botar esse verde claro aqui. Não, porque o outro ficou azul. Vamos botar esse verde. Tá certo. Verde claro, ponto de equilíbrio. Verde claro, ponto de equilíbrio. Então vamos voltar aqui. Equilíbrio, verde, que eu já tinha colocado. E arrumei outra cor, só para atrapalhar. Então tá tudo aqui, verdinho. Então, o ponto de equilíbrio, 20 unidades, 18, e as outras representando as outras situações. Muito bem, como eu falei, nós temos vídeos aqui no canal que abordam cada uma dessas questões. Agora, um outro detalhe importante que nós não podemos deixar de dizer é o seguinte: a função de oferta, ela é positiva. Então, se ela é positiva, ela tem possibilidade de iniciar em outros pontos. Não significa obrigatoriamente que todas elas, toda a curva de oferta, ela vai ter essa representação. Quer ver uma situação? Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa aqui. Não, deixa eu mostrar uma outra situação aqui. Por quê? Você tem que lembrar, né, que existem outras situações que são aquelas onde você encontra lá na estatística funções que começam do zero, funções que começam desse eixo, certo? Então, o que eu estou querendo dizer? Esta daqui, ó, pode ser uma função de oferta. Pode representar a função de oferta. E esta daqui, tanto uma quanto outra aqui, pode representar a função de oferta. Vai depender de como os dados foram encontrados. Porque o que você tem que observar? Quando nós falamos lá de estatística, né, dos métodos dos milímetros quadrados, nós vamos ter função exponencial. Nós vamos ter a função várias outras funções, né? Várias outras funções.
Então, quando você estiver trabalhando, pegando outros exercícios você fazendo, não se assuste, porque você pode acontecer no caso aqui, ó, ela ser representada desta forma, quantidade, a função de oferta ser representada por essa situação aqui, por exemplo, pode ser representada assim, ou ela pode ser representada, deixa eu acertar aqui, ou ela pode também ser representada assim. Vamos ver se dá. Deixa eu botar ela aqui, quer ver? Deixa eu botar ela assim. Ou ela pode ser representada desta forma. A mais BX. Ok? Então é isso que eu estou querendo mostrar para vocês, tá? Não, para vocês não se iludirem, né? Que vocês vão pegar sempre a função de oferta com essa representação ali. Então você pode pegar ela com outras representações também, desde que as funções tenham uma dessas representações aqui, ó, né? E essas funções, para elas terem esse formato, vai depender de como os dados foram apurados. Ou seja, quanto mais complexo for o mercado que está sendo analisado, mais as situações poderão acontecer, ok? Bom, o que nós queríamos mostrar nesse vídeo, o equilíbrio de mercado, ok? E com isso nós encerramos esse vídeo de hoje, tá? E espero que você tenha gostado. Veja como esses exercícios foram feitos, que eles são muito interessantes. Em concurso você vai deparar muito com isso. Você analisando a tua situação da sua empresa, você vai deparar com isso, porque vai acontecer momentos onde você vai ter aumento de venda, diminuição da venda, aumento da lucratividade, diminuição da lucratividade. E esse ensinamento aqui, esse conhecimento aqui, ele ajuda muito. Ele ajuda muito. Aliás, ele resolve e faz com que você evite de tomar uma série de decisões erradas, ok? Espero encontrar você no próximo vídeo. Até lá, muito obrigado pela sua atenção e paciência.